Fala, tesouros! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer um tópico, reações orgânicas. E tu diz assim, vixe, então esse vídeo só tem começo, não tem fim. Pois é. Por esse exato motivo eu aviso logo. Isso aqui é só o primeiro videozinho, só pra gente dar uma pincelada, só pra você ter uma noção de temas tão recorrentes, tão frequentes e, honestamente, pessoal, tão empolgantes quanto reações orgânicas. Veja, primeira coisa que você tem de saber, independente de qual seja o tipo de reação, pessoal, presta atenção. Toda reação orgânica ocorre com substrato. Aí tu tá pensando assim, vixe, então ele tá falando de enzima? Calma, querido, calma. Isso são nomes até para clarear suas ideias e a interpretação do assunto. O substrato, obrigatoriamente, será sempre um composto orgânico. Professor, mas e se os dois forem orgânicos? Pronto, boa dica, presta atenção. Se os dois forem orgânicos, você vai pensar um pontinho além disso. Presta atenção. Substrato, obrigatoriamente, composto orgânico. Ok. Mas somente isso basta para eu definir quem é o substrato? Não. Ele é o composto orgânico que contém o carbono que sofrerá a alteração. Afinal de contas, vamos pensar desde o modelo atômico de Dalton. Ele já dizia que uma reação química nada mais era do que um mero rearranjo entre os átomos. Baseado na lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, aquela que é famosa, né? Pela frase que diz, na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo apenas se transforma. Pois é, a lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, colocou Dalton diante da seguinte ideia. Então, uma reação química, se nada se cria e nada se perde, é apenas um rearranjo. Eu quebro as ligações e puxando para a termoquímica, toda quebra de ligação é endotérmica. E formo novas ligações, dando aos átomos uma nova combinação, conectando-os em uma nova sequência e assim obtendo as novas substâncias, que são os produtos. Na formação das ligações, a gente tem liberação de energia, processo exotérmico. Bom, aí o que acontece? Nessa troca, a gente sempre vai entender que o substrato é o composto orgânico que contém o carbono que vai ter essa alteração. É naquele carbono, então, que eu vou ter a quebra da ligação. E aí, portanto, a combinação com a outra parte, proveniente da outra substância. Essa outra substância, eu vou dar a ela o nome de reagente. Professor, mas espera aí. Toda substância que está antes da seta, na hora que a gente escreve a equação, não é um reagente? É, mas para tu entender a reação orgânica e não ficar decorando bizu nem regrinha que são cheias de exceções, preste atenção. Toda reação orgânica você vai identificar quem é o substrato e quem é o reagente. O reagente será importante para a identificação porque, por meio do reagente, você vai definir, caracterizar, classificar a reação, se ela é de natureza eletrofílica, nucleofílica ou radicalar. E tu sabe a quantidade de questões que aparecem sobre isso. Às vezes a questão quer saber só isso, ele dá a reação e pergunta, qual tipo de reação? Aí você tem que perceber, lógico, se é uma substituição, uma adição, uma oxidação, ok. Mas, além disso, você tem que saber se é eletrofílica, se é nucleofílica, se é radicalar. O mecanismo da reação, que embora muitos não queiram nem conhecer, porque acham que é um aprofundamento, que é desnecessário e tal, mas que faz você entender o processo, o mecanismo da reação, se é de natureza eletrofílica, nucleofílica ou radicalar, será descrito e definido pelo reagente. O reagente, dentro da química orgânica, ele pode ser um composto inorgânico ou um composto orgânico. Como eu disse, se os dois compostos que forem colocados a reagir forem orgânicos, e aqui nesse primeiro vídeo de reações é isso que eu estou abordando, porque eu vou falar de dois temas muito recorrentes, esterificação e transesterificação, ambos os compostos colocados a reagir são orgânicos. Então, um deles será o substrato, o outro será o reagente. Na primeira, na esterificação, primeira coisa que tu não pode esquecer, esterificação é a reação que forma um éster. A segunda, a transesterificação, é uma reação que transforma um éster. Então esse ponto é imprescindível, porque na primeira reação você tem um ácido carboxílico, olha só, um ácido carboxílico, sendo posto a reagir com álcool. Essa aqui é a caracterização dos compostos orgânicos. E lembrem, funções orgânicas caem em toda prova. É importante que você saiba reconhecer o grupo funcional. E o pior, quem tem dificuldade em química muitas vezes esquece os detalhes que fazem toda a diferença na hora de uma questão.
Álcool não é apenas o composto que tem OH. Álcool é o composto que tem OH ligado a um carbono sp3, a um carbono que só faz ligações simples. Se o carbono tiver dupla, será um enol. Se o carbono tiver tripla, será um inol. Se o carbono for de um composto aromático, de um anel aromático, será um fenol. E assim por diante. Mas álcool será apenas se a hidroxila estiver ligada a um carbono sp3, um carbono saturado. É obrigatório para ser um álcool. Presta atenção então. O que eu coloquei aqui como R, R' ou até mesmo R duas linhas é para simbolizar o que a gente geralmente generaliza com o nome de radical ou simplesmente, pessoal, uma cadeia carbônica. Tá? Então, veja só. O primeiro detalhe é a reação de esterificação é uma reação reversível. Então, você tanto pode formar o éster quanto você pode consumir o éster para dar origem aos reagentes. E isso já foi alvo de muita questão. Ela ocorre em meio ácido. O catalisador da reação é um ácido. E aí vamos lembrar sempre disso. Catalisador obrigatoriamente é uma substância. Então se tu tem aquela reação que acontece com a presença de calor, de luz ultravioleta, nada disso é catalisador. Catalisador obrigatoriamente é uma substância. Então o catalisador aqui é um ácido forte, que vai disponibilizar o H+ em grande quantidade, uma grande concentração de íon hidrogênio. E por que isso? Porque, pessoal, a gente aprendeu já, na química orgânica tu estudou que o ácido carboxílico é um ácido fraco. E o álcool é um composto de caráter neutro, então a reatividade do álcool é muito baixa. Aí tu já pensou, tu tem um ácido fraco, uma substância que tem baixa reatividade, é lógico que a reação entre eles seria muito dificultosa, muito energética, muito pouco espontânea. Desculpa aí a besteirinha do muito pouco, mas foi para enfatizar para ti, tá? Presta atenção então. Eu tenho dois compostos de baixa reatividade. Eu preciso, então, do catalisador para facilitar esse processo. O catalisador, então, numa primeira etapa, seria envolvido no processo reacional. O ácido carboxílico, o oxigênio da carboxila, iria interagir com o H+, formando, então, um composto intermediário, que daí deixaria, vamos lá prever? Vem comigo. Carbono ligado com oxigênio. Quem é o mais eletronegativo? Oi? Ouvido aqui. Quimicamente tu respondeu. O mais eletronegativo é o oxigênio. Então isso quer dizer que na ligação do carbono com os oxigênios que tem nele na carboxila, o carbono fica positivo. Vem cá, se o carbono está positivo, quem é que vai ter interesse por ele? Ouviu a pergunta? Quem tem interesse por ele. Não é quem o interessa. É quem tem interesse por ele. O carbono ficou eletronegativamente positivo por conta da diferença de eletronegatividade entre ele e o oxigênio. Então, eletricamente falando, ele ficou com uma carga positiva. Consequentemente, quem tem afinidade por ele, quem tem interesse por ele, é o grupo negativo. E o grupo negativo recebe o nome de nucleófilo. Ó, filo, afinidade, núcleo, núcleo. Quem é que tem afinidade pelo núcleo? É aqueles que têm afinidade pelo positivo, que são os prótons que estão lá no núcleo. Logo, serão os negativos. Se te ajudar a lembrar, N de nucleófilo, N de negativo. Só um parêntese. Quando você tiver um ânion, um íon negativo, você vai dizer ter um nucleófilo forte. Quando for uma molécula, como é o caso do álcool, você sabe que o oxigênio é bivalente, faz duas ligações e fica com dois pares não ligantes. Então ele tem pares isolados, pares não ligantes, que podem permiti-lo formar uma ligação. Aquela, né, famosa ligação covalente dativa e tal. Pois é, se ele vai por meio desse par de elétrons que ele tem isolado, não ligante, ele também é um nucleófilo, ele também tem afinidade pelo núcleo, mas será chamado de nucleófilo fraco, porque ele não tem a carga. Mas independente disso, o que eu estou querendo dizer é que a reação então terá uma natureza nucleofílica. E como essa reação é de substituição, porque veja o que você vai produzir. O produto da reação será o éster, como eu te falei, a esterificação produz o éster, tá? E o subproduto da reação será a água. Meus caros, um parêntese relevante. Presta atenção. Reação desse tipo, em que o subproduto é uma molécula pequena, água, amônia, uma amina de cadeia carbônica pequena, metilamina, por exemplo, ou um metanol sendo liberado. Reações desse tipo, que liberam moléculas pequenas, são generalizadamente chamadas de reações de condensação. Fiz essa dica para tu aprender sobre polímeros. Polímeros, fundamentalmente, se classificam em polímeros de adição ou de condensação. Então, os polímeros que forem formados por reações em que os monômeros se combinam
e dessa combinação sai uma molécula pequena, são chamados de polímeros de condensação. Faz a analogia, vai lá no biologicamente e vê, filho, proteína. Proteína é um polímero de cujo monômero é o aminoácido. O que é aminoácido? É um composto que tem a função amina e a função ácido. Quando o grupo amina de um se combina ao grupo carboxila do outro, a reação entre eles forma o grupo amida, que é o que vai caracterizar aquele negócio que lá na biologia do biologicamente com o João Paulo tu vê chamando de ligação peptídica, e do resultado da função amida você tem a saída da molécula de água. Então a proteína é um polímero de condensação. A proteína se faz, não é uma esterificação, mas também se faz por um mecanismo semelhante, ou seja, uma substituição nucleofílica. Tá? Então, a grosso modo, a coisa se mantém. E aí, repara, esta parte que eu representei para vocês com RCOO, que é chamado de radical acila. Adivinha por que o nome desse radical é acila? Porque ele é derivado do ácido carboxílico. E é exatamente isso que eu quero destacar para ti. Isso aqui, pessoal, é proveniente do ácido carboxílico. Essa parte aqui, resultante para o éster, é originada no ácido carboxílico. E esta outra parte aqui é a parte que vem do álcool. Então, você repara o quê? Quando sabe que o éster é elaborado dessa forma? Você repara exatamente que esta ligação aqui foi a ligação que surgiu. Ou seja, a troca que dos compostos colocados a reagir deram origem ao produto se deu nesta ligação. Portanto, o carbono que sofre alteração durante o processo é esse, que é um carbono que vem de quem? Do ácido carboxílico. Então já fica claro para ti, o ácido carboxílico é o substrato, consequentemente o álcool é o reagente. E o álcool, repito, como tem no oxigênio os pares isolados, os pares não ligantes, vai atuar como um nucleófilo. Por isso que essa reação é de substituição nucleofílica. Professor, essa daqui pode ser chamada de substituição nucleofílica acílica, tá? Mas vem comigo, repara numa coisa, eu te disse que a reação é reversível. Então, a reação direta é a esterificação, é a que forma o éster. Ok. A reação inversa iria trabalhar o éster com a água. Portanto, seria uma reação que a gente chama de hidrólise. Hidro, água, lise, quebra. Adivinha só, sempre que você tiver um éster, para o vídeo, anota isso, faz um post-it. Ah, professor, não tem marca-texto, pois fura o dedo, marca com sangue, mas não deixa passar. Presta atenção. Todas as questões que falarem de éster sendo posto a reagir, não importa se é com a água, não importa se é com álcool, não importa. O éster vai reagir, pessoal, a reação vai acontecer nesta ligação aqui. Ó. Então, se eu for promover o processo inverso, a hidrólise do éster, a reação que vai ser quebrada é esta ligação aqui. Ó. Esta ligação vai ser quebrada. E quando ela for quebrada, eu vou separar o grupo acila do grupo alcox. O que eu vou fazer então? A água, o meio vai ser ácido também, porque tu sabe que a ionização da água acontece em escala minúscula, né? A constante de ionização da água na temperatura ambiente é 10 elevado a menos 14, então é desprezível até o valor numérico disso. Mas entenda, justamente por ser a água uma substância de baixa reatividade, eu continuo mantendo o catalisador. Então a reação reversível também, a reação inversa também acontece em meio ácido. Eu também preciso do catalisador para justamente dar o pontapé inicial. Tá? E aí, o H+, vai vir para cá, vai recompor o álcool e a água, que também tem pares não ligantes no oxigênio, também vai atuar como nucleófilo, vai vir para o carbono. E aí, depois você vai regenerar o catalisador, reconstituindo o ácido carboxílico. Então, várias vezes as questões já perguntaram, eu tenho acetato de metila. Quais são os compostos que deram origem a ele? Acetato vem de acético. Isso tu aprendeu lá na química inorgânica. Lá naquela partezinha de ácidos, bases, sais, óxidos, você aprendeu. Quando o ácido termina em ico, o derivado dele, o ânion obtido dele, termina em ato. Então, se o nome do composto é acetato,
Ele veio do ácido acético. E o metila? Ei, o éster, pessoal, tem duas partes, ó. Ele tem duas cadeias. A cadeia do grupo acila e a cadeia derivada do álcool. Então, se essa parte veio do acila e era o acetato, essa parte seria o metila, que veio do álcool. Qual é o álcool que só tem um carbono? O álcool metílico, ou oficialmente chamado de metanol. Volta. Hidrólise ácida, ok? Por favor. Transesterificação. Reação que transforma um éster. Então, nesse caso, nós temos um éster sendo posto a reagir com um álcool. Ah, professor, certo. Entendi. Vamos lá? A reação também é reversível. A reação também se dá em meio ácido. Então, as semelhanças entre elas são bastantes, né? Primeiro, o substrato e o reagente são orgânicos. Aqui também. Segundo, reversível. Aqui também. Meio ácido. Aqui também. Substituição nucleofílica. Aqui também, filho. Pessoal, presta atenção. A diferença é que aqui, o meu substrato é um éster e não um ácido carboxílico. Aí, eu pego o éster e coloco para reagir com álcool. Pois olha só o que será o produto. Repara no detalhe do produto. Eu vou obter dessa combinação um outro éster e um outro álcool. E é aí onde muita gente que não presta atenção nos detalhes poderia dizer assim: professor, não teve nem reação. Porque os compostos que reagiram são os mesmos que foram formados? Os mesmos não. Apresentam as mesmas funções orgânicas. Mas por isso que eu fiz questão de usar o símbolozinho do R', R2', para poder distingui-los. Repara que o R2' que estava no álcool, agora apareceu no éster. E o R' que estava no éster, agora apareceu no álcool. Foi a troca, professor? Então, foi. Basicamente foi. Mas, entenda, esta parte aqui, mantendo o mesmo padrão, essa parte aqui é originária do éster que deu deu a formação desse composto. E esta aqui é originária do álcool. Mantém o mesmo padrão, pessoal. Por isso, o comparativo entre as duas é muito tranquilo. Na verdade, o que você não pode esquecer é que a esterificação é a que forma o éster. Então, eu não parto de um éster. Eu vou formá-lo. A transesterificação transforma um éster. E aí, na verdade, o motivo pelo qual eu quero fazer essa aula para ti aqui agora é para destacar um ponto. Éster é uma função muito frequente em prova exatamente por essas coisas todas. Por quê? Vamos lá para os aléns, tá? Presta atenção. Quem está assistindo em velocidade mais alta, baixa a velocidade, presta atenção, anota, pausa, faz as anotações que você precisar, mas não esquece o que eu vou te falar agora. Primeiro ponto a destacar. Eu te falei que a esterificação é um processo reversível e o inverso dela seria a hidrólise. A hidrólise ácida vai dar origem ao ácido carboxílico e o álcool que originaram aquele éster. Ok. Entretanto, a hidrólise de um éster, se ocorrer em meio básico, não vai dar origem a isso aqui. Mas por quê, professor? Pessoal, por uma coisa muito óbvia. Se eu fosse obter o ácido carboxílico, quando o ácido carboxílico olhasse lá no meio e dissesse assim: eita, tem base aqui. E ácido mais base forma o quê? Sal e água. A água eu não preciso falar, porque a reação gera de hidrólise, então já tem água lá. Mas o ácido carboxílico que seria originado, ele vai reagir com a base que está no meio e vai dar origem a um sal. E este sal eu tenho de atentar para ele. Por quê? Porque agora trabalhando com a lógica, com o contexto cotidiano, presta atenção. Éster é a reação que vai estar presente nos triglicerídeos. Os famosos triglicerídeos, ou mais adequadamente denominados de triacilglicerídeos. Por que tem esse nome? Triacil, 3 grupos acila, 3 vezes o grupo éster. Glicerídeo, porque é derivado do glicerol. É um éster. Se eu fizer o triglicerídeo reagir com a água em meio básico, a hidrólise básica de um triglicerídeo vai gerar um sal. Ok. Um sal derivado de ácido graxo.
Ok, por quê? Porque o triglicerídeo é de cadeia longa, é derivado de ácido graxo. E o que é ácido graxo? É um ácido monocarboxílico de cadeia longa. Para ser honesto com vocês, pessoal, os ácidos graxos que nos compõem, que estão no nosso organismo, na nossa alimentação, eles têm entre 16 e 24 carbonos, predominando os números pares, 16, 18, 20, 22 e 24. São aqueles que geralmente aparecem em prova, né? O linoleico, o linolênico, o oleico. Pronto, presta atenção. Ácido graxo, ácido monocarboxílico, só tem uma carboxila só, tá? Mas tem cadeia longa. Então, tu vai ter uma cadeia que vai ter um caráter apolar, vai ser hidrofóbico, por isso vai interagir bem, né, com as partes apolares. E vai ter o grupo carboxila, que é um grupo polar, tem carbono ligado com oxigênio, tem OH que permite inclusive formar ligação de hidrogênio e tal. Lá na extremidade. Então lá tu vai ter a parte hidrofílica, afinidade pela água. Então tu vai ter um composto que, por conta da sua constituição, vai ter um caráter anfipático ou anfifílico. E se eu originar um sal dele, aí é que a coisa vai se fazer mais ainda expressiva. Porque o sal é composto iônico, então lá na carboxila o hidrogênio foi liberado, o H+, a carboxila ficou com carga negativa, e aí eu vou passar a chamá-la de carboxilato, porque é um ânion, e lá eu vou ter uma carga, portanto uma polaridade expressiva. Consequentemente, a cadeia carbônica apolar, ou como se você preferir chamar, cadeia hidrocarbônica, e a cabeça, né, a extremidade, polar. Anfifilicidade ou anfipaticidade, pelo amor de Deus. Filho, você está no quimicamente, não confunda com anfótero. Anfótero, que é a mesma coisa que anfiprótico, é aquela substância que tem caráter ácido e básico. É o caso do aminoácido, por exemplo, que eu falei mais cedo no vídeo. O grupo amina tem caráter básico, o grupo carboxila tem caráter ácido. Anfifílico ou anfipático é aquele composto que tem caráter polar e apolar na sua estrutura, tá? Então, cuidado com isso. Ei, então a hidrólise do éster, se ela se der em meio ácido, vai formar ácido carboxílico e álcool. Mas se ela se der em meio básico, o ácido carboxílico que viria a ser formado vai reagir com a base que está no meio e vai formar o sal. Aí, como eu te falei, se o éster for de cadeia longa, tá? Se tiver cadeia longa, o sal será de cadeia longa. Como o éster é obtido do ácido carboxílico, como o éster é uma função derivada do ácido carboxílico, aquele sal obtido da hidrólise básica do éster será um sal de ácido graxo. Portanto, poderá ser chamado de sabão. Tá? E aí a reação pode receber o nome de reação de saponificação. Então a reação de saponificação, professor, é uma hidrólise básica de éster? Exatamente. Mas lembra que só será sabão se o sal que eu obtive da hidrólise básica do éster for de cadeia longa. Porque eu preciso ter a cadeia longa para ter exatamente o caráter hidrofóbico também presente, já que, repito, todo sal é um composto iônico. E a parte iônica dele é o que caracterizaria a polaridade, né, e, portanto, a hidrofilicidade, a interação boa com a água. Tá? E a transesterificação, pessoal, repare bem, presta atenção. O peso que ela tem, a frequência que ela tem em provas nos períodos mais atuais é por conta da produção do biodiesel. É impossível você ir para uma prova sem atentar para esse detalhe. A transesterificação é e tem sido cobrada em prova sempre fazendo relação com a questão do biodiesel. O biodiesel, ele é obtido pela transesterificação e por isso que muitas vezes quando você vai falar de biocombustíveis, coloca-se o biodiesel como muito mais vantajoso do que, por exemplo, o etanol. Porque o etanol, por exemplo, aqui no Brasil, é obtido da cana-de-açúcar. Então ele é praticamente uma monocultura, falando de Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o etanol é predominantemente obtido do milho. Mas aí entenda, quando eu vou para o biodiesel, eu preciso pegar um éster. E eu te disse agora há pouco que os triglicerídeos são triésteres. Então as oleaginosas são fontes, são matérias-primas para dar origem ao biodiesel. Mas quando eu falo isso, eu não limito a uma. É por isso que quando se fala de biodiesel, se fala de babaçu, dendê, mamona, girassol, óleo de peixe, até o óleo de fritura que foi usado, pessoal, pode ser utilizado como matéria-prima para a produção do biodiesel. Então isso é uma vantagem absurda que ele leva em relação aos demais combustíveis. E principalmente, né, o fato de ser biocombustível, toda aquela questão ambiental que está em alta. Tá? Presta atenção. Eu pego então aquele óleo, aquela gordura, o triglicerídeo, lembre-se, é um triéster, coloco para reagir com álcool. Parêntese aqui. Brasil,
O álcool que é utilizado para a produção do biodiesel é o metanol. O metanol sendo utilizado, primeiro, ele não gera uma concorrência interna. Por quê? Porque o metanol não é utilizado como combustível, mas o etanol sim. Então, se usasse etanol para a produção do biodiesel, como eu quero que a produção do biodiesel se dê cada vez maior, para ter mais biocombustível aqui, eu teria de consumir mais etanol. Então, geraria uma concorrência interna, já que o etanol também é utilizado na bomba de combustível lá do posto. Tá? Então, para evitar isso daí também, o fato de usar o metanol é favorável. E talvez até o que eu poderia dizer o principal ponto. O metanol é uma substância tóxica. Então, se eu utilizo o metanol para a produção do biodiesel, eu tiro o metanol de circulação do meio, eu tiro do convívio. Tá? Então, também é um ponto positivo. Mas para não pensarmos que tudo são flores, que só tem ponto positivo na produção do biodiesel, um alerta para todos, tá? Quando, então, eu pegar o triglicerídeo, colocar para reagir com o metanol em meio ácido e fizer a formação do éster, que será o biodiesel, e do álcool obtido como produto secundário, já que o foco aqui é a produção do biodiesel, presta atenção, 2 pontos. Primeiro, o biodiesel é um éster. No Brasil, éster metílico, porque é derivado do metanol. Tá? Nos Estados Unidos, éster etílico, porque é derivado do etanol. Detalhe, eu te disse que lá na frente era o triglicerídeo. Triglicerídeo é um triéster derivado do glicerol. O glicerol é um triol, um triálcool, propano 1,2,3-triol. Então, bem aqui vai ser o glicerol. Glicerol que tu conhece também com o nome de glicerina. O que acontece, pessoal, é que a glicerina, ela não tem tanta condição de ser absorvida pelas indústrias. E aí, boa parte dessa glicerina está acabando por parar no meio ambiente. No meio ambiente, com as condições de calor, né, de oxigênio e tudo mais, ela sofre reações. E dentre os produtos dessas reações, você tem a acroleína, que é um aldeído volátil, entra no ar, na atmosfera, entra, então, faz parte, então, da respiração, né, porque você vai inalar aquele negocinho, e no organismo ela é tóxica e cancerígena. Então, eu não posso deixar de falar disso, porque, querendo ou não, é um ponto a sempre ser lembrado. Afinal de contas, como eu disse antes, nem tudo são flores, pessoal. A gente tem que atentar, sim, para outros detalhes, tá? Mas é lógico que os biocombustíveis são, sim, uma alternativa extremamente favorável e plausível para o que a gente tem de melhorar nas condições do meio ambiente e toda a situação climática e ambiental do mundo, do planeta como um todo, ok? Então, fica a dica. Reações orgânicas estão presentes em todas as provas, não são só essas duas. Eu quis fazer aqui o paralelo, lembra dos pontos principais? Volta esse vídeo 357,8 vezes. Aprende, lembra e, principalmente, ambas são substituições nucleofílicas, ambas se dão em processos reversíveis, ambas ocorrem com catalisadores ácidos e o éster obtido sempre tem essa divisão, dando essa parte vindo do substrato, que no caso da esterificação é o ácido carboxílico, no caso da transesterificação é o éster, e a segunda parte, que é derivada do reagente, que em ambas é o álcool, tá? Então, pessoal, pausem esse vídeo, voltem, assistam, estudem e mandem as dúvidas, tá? Vai lá na bio do Instagram, clica no Linktree, adiciona o grupo, fala comigo, tira tuas dúvidas e vamos crescer, vamos estudar. Que Deus abençoe a todos, Nossa Senhora os proteja e até o nosso próximo vídeo. Vou sair da frente para tu fazer o print. Valeu!